Boa noite. Esperar um pouquinho. Pessoas entrar. Boa noite. Sebastião, Elias, Leandro, boa noite. Entrei aqui para compartilhar mais um pouquinho do que tem queimado no meu coração, da palavra. E tudo que o Senhor tem falado ao meu coração, eu quero passar à frente, eu quero transbordar. Porque quando você vive uma transformação, quando você experimenta de uma transformação, você não consegue mais ficar calada. Você não consegue mais a não se expor. Porque não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver conosco. Tem a ver com Ele. É para a glória e louvor dEle. E tudo que Ele faz em nós resplandece a luz dEle. É a luz dEle que é resplandecida em nós. Quando a palavra de Deus diz que nós resplandecemos a luz diante dos homens, não, é a luz dEle. E essa luz tem sido tão intensa dentro de mim, essa transformação, que eu estava analisando ainda há pouco, e não tem como nós nos calarmos, não tem como nós permanecermos quietos, de boca fechada, depois de experimentar a presença, de experimentar a transformação. Porque nós temos visto que muitas pessoas até falam, mas quando elas passam a viver, experimentar, é diferente. É diferente. A paz que você sente, ela é transmitida. E não tem como nós ficarmos de boca fechada. E tudo que eu passei através das minhas experiências, através da cura que o Senhor tem me proporcionado e através da palavra dele. É com esses 3 princípios que eu vou caminhar. As minhas experiências vividas, seja boas ou seja ruins, a cura que eu estou obtendo, que eu ainda estou no processo. A gente vai sendo curada na medida que nós vamos caminhando com o Senhor, na medida que nós vamos abrindo o coração, dando espaço para Ele entrar. Aí nós vamos recebendo a cura, a transformação. Somos nós que decidimos. Somos nós que decidimos deixar Ele entrar ou não. Porque nós temos livre-arbítrio. Quando Jesus veio e disse que estava consumado, já está tudo consumado. Jesus já fez tudo para mim e para você. Nós é que precisamos nos apropriar da verdade, da palavra e viver essa verdade. E muitos não estão se apropriando, vivendo dessa verdade. E a verdade dele está tão intensa dentro de mim que hoje eu estava no meu quarto orando e eu sentia a presença, eu fiquei mexida dentro de mim. Eu estou até agora sentindo. É algo extraordinário, não tem como falar, porque é vivido, é experiência. Você pode estar em guerra, você pode estar passando por aflição, você pode estar passando pelo que for. Mas se você tem essa presença, nada mais importa. A sua dor não é maior do que Ele. A sua provação, a sua guerra, nada é maior do que Ele. Quando Deus tem a passagem de Jó, quando Deus fala para Jó, aonde tu estavas quando eu criei o céu? Aonde tu estavas quando eu criei o mar? Aonde tu estavas quando eu formei as estrelas? Eu estou falando em outras palavras, mas a palavra certa foi: aonde tu estavas quando eu criei o céu? Pode tu controlar o mar?
E quando Deus fala para Jó dessa forma, isso me mexe tanto por dentro, que às vezes a gente está passando por situações, a gente está em momentos de dor, às vezes a gente pensa que é o nosso fim. Às vezes a gente pensa que acabou, que não tem mais jeito, pelaquela situação que nós estamos enfrentando. Mas se nós olharmos para a palavra, se nós olharmos para o que Deus fez com Jó, com o que Deus tem feito de geração em geração, com os seus profetas, através da sua palavra, se nós analisarmos isso, nós vamos ver que nós somos pequenos demais para entender a grandeza e a bondade de Deus. Nós somos pequenos demais na nossa mentalidade. Deus, Ele é tão poderoso, Ele é tão grandioso, tão poderoso e tão grandioso, que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós não entendemos nada, Ele continua trabalhando em nós. Ele continua trabalhando em nós, através do seu zelo, da sua paciência, da sua bondade, da sua fidelidade, da sua misericórdia. Mesmo quando nós somos infiéis, mesmo quando nós viramos as costas para Ele, Ele permanece fiel, aguardando. Ele aguarda os filhos que se rebelaram, que viraram as costas. Ele aguarda, Ele espera, Ele é paciente. E eu estava pensando ali no meu quarto, eu orando com o Senhor, estava analisando e falando para o Senhor que para sentir essa presença, para sentir essa paz, para sentir o que eu estou sentindo, eu passaria tudo de novo que eu passei. Eu enfrentaria tudo de novo. Porque não tem a ver conosco, não tem a ver com a dor. A dor ela é momentânea, mas a glória ela é eterna. É claro que nós não precisamos nos sacrificar, porque Jesus já se sacrificou, o preço já foi pago. Não precisa mais de sacrifício. Sendo que nós precisamos ser lapidados. E para que nós sejamos lapidados, precisamos passar pela forja. Pela forja, e dói. Dói. É gemido de alma. Mas quando você está na mão dele, você entende que ele é o olheiro e você é o barro. Ele pode te moldar, ele pode fazer o que ele quiser. Quando você entende que ele pega os seus cacos e te faz um vaso novo, quando você entende isso, que ele começa a projetar você de uma forma extraordinária e bela dentro, no seu interior, é uma beleza no interior que ele coloca para fora, que isso vale a pena. Coisas aqui nessa terra, tudo é passageiro. Tudo aqui vai passar, o que permanece é a glória, é a presença, é o amor dele, é ele. Isso não acaba, isso não tem fim. E quantas pessoas não dão valor, não buscam por essa presença, não querem experimentar, não veem, estão cegos. Estão cegos. Não conseguiram entender a grandiosidade de quem Deus é. Quando você olha para os céus já revelam a glória de Deus. O firmamento é obra das suas mãos. É belo demais você contemplar a natureza. É belo demais você contemplar um céu cheio de estrelas, o mar na sua grandiosidade. Ele deu limite para os mares. Esse Deus é grandioso demais. E para que nós venhamos entender, se aproximar dele, é preciso ter um coração contrito e aquebrantado. Ele não rejeita. O que acontece é que o ser humano está chegando diante dele com prepotência, com altivez, com orgulho, querendo ditar regras, querendo que ele resolva os problemas que eles mesmos escolheu, que eles mesmos decidiram fazer, cair. Nós escolhemos errado, nós pagamos as consequências dos nossos erros e nós acabamos culpando a Deus
pelas nossas escolhas. Quando nós escolhemos errado, nós fazemos errado, e nós queremos que Deus resolva no meu tempo, na minha hora, do meu jeito. E quando Ele não resolve, o que nós fazemos? Nós culpamos a Ele, nós pecamos contra Ele, nós viramos as costas para Ele. Achamos até que Ele é mau. Quando somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos tudo que Jesus já nos deu, tudo é nosso. Nós não conseguimos nos apropriarmos do que é nosso. Nós não conseguimos acessar o que é nosso. Nós preferimos ficar de migalha. Nós preferimos se contentar com um pouco. Nós preferimos se contentar com qualquer coisa, com a mentira, com o engano, com o sofisma. Ao invés de acreditar na verdade da palavra, a verdade que é pura, nós não nos apropriamos das promessas da palavra, mas nas mentiras nós acreditamos. Quando Satanás fala que nós não podemos, nós somos fracassados, fala na sua mente ou usa pessoas, nós preferimos acreditar nessas mentiras do que acreditar no que Deus já falou a nosso respeito. Que nós somos fortes e corajosos, que nós somos filhos amados de Deus, que nós somos imagem e semelhança de Deus. Nós não conseguimos acreditar na verdade, mas a mentira nós nos apropriamos. Nós temos a tendência de guardar a mentira e de ficar alimentando a mentira, ao invés de nos apropriarmos da verdade da palavra. Nós precisamos trazer à nossa memória o que nos dá esperança, nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo fala, sede transformado pela renovação da vossa mente, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É aqui que nós temos que transformar a nossa mentalidade, a nossa mente. Nós precisamos enviar comando para a nossa mente. Quando vem uma palavra pejorativa, negativa, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você é perdedor, o que você tem que fazer? Você tem que anular essa palavra. Eu anulo, eu decido. Você fala, verbaliza, eu decido anular esse pensamento e eu decido me apropriar da verdade da palavra, do que Deus já disse ao meu respeito. Aí começa a declarar a verdade. Troca o sofisma, a mentira, pela verdade. Todas as vezes que você fizer isso é neuroplasticidade. Toda vez que você fizer isso, você vai estar enviando comando para a sua mente e você vai estar alimentando coisas novas, trazendo à tua memória o que te dá esperança. A Bíblia diz, assim como a gente pensa na nossa mente, assim a gente é. Então, quando você, na sua mente, você começa a pensar coisas boas ao seu respeito, assim você se torna. Assim, as pessoas vão te ver, as pessoas acabam vendo você como você se vê. Você reflete a sua dor. Nós somos como um espelho, nós refletimos. Daí nós acabamos atraindo coisas, pessoas negativas, que sempre está te ferindo, que sempre está falando as palavras para te ferir. Ô Lídia, que bom ver você aí, amiga. Ama a sua vida, Lídia. E nós acabamos atraindo pessoas que têm a mentalidade que nós temos. E aí começa elas ferirem umas às outras, porque ela está te enxergando como você se enxerga. Você acaba refletindo isso e atraindo isso. Então isso precisa ser anulado na sua vida. Esse padrão precisa ser cortado, quebrado. Você precisa mandar novos comandos para a sua mente, para que você viva uma vida diferente. Porque tudo que você pensa ao seu respeito, você acaba se tornando. Você se torna quem você pensa ser. Quem você está pensando que você é?
Quem você é para você? Não é, você não é o que as pessoas falam que você é. Você não é o seu erro, o seu pecado. Você não é essa situação que você está vivendo, essa circunstância que você está vivendo. Você não é isso. Isso pode ser uma fase. Isso pode ser uma repetição de padrão que está te deixando nesse lugar. Você pode estar alimentando uma mentira, um sofisma que foi implantado desde a sua infância. Daí você começa a se tornar essa pessoa que você não é na sua essência. A sua identidade. A sua essência, a sua identidade é filha e filho amado de Deus. É ser imagem e semelhança do Criador. Foi para isso que Deus te criou. Foi para isso que Deus te criou. Só que foram implantadas em nós mentira. Nós acreditamos. Passou a ser verdade para nós. E a gente passou a ser... Não, a gente passou a agir como quem a gente pensa que é. Não é assim. A programação na nossa mente nós podemos tirar, é instalado e pode tirar. Nós temos esse poder, nós temos o comando, o controle da nossa vida. Deus nos deu isso. Deus nos deu livre-arbítrio para você escolher. Palavras, pessoas vai te ferir, vai ser assim. Nem sempre você vai ser amado, nem sempre. Você não pode gerar expectativa nas pessoas, querer que as pessoas, criar expectativa nas pessoas, porque as pessoas sempre vão te ferir. Vai ter uma hora que as pessoas vão ter que te decepcionar, porque quando você está sendo bom para a pessoa, quando você está servindo a pessoa, você é uma maravilha. Mas uma hora que você não puder, uma hora que você errar com essa pessoa, a primeira coisa que essa pessoa vai fazer é te ferir, é te abandonar e virar as costas para você. Então você não pode gerar expectativa, criar expectativa nas pessoas. Você só pode criar expectativa em um, que é Jesus. Só nele. Só ele é bom, só ele é perfeito. Quando você parar de querer criar expectativa nas pessoas, querer esperar muito das pessoas, quando você parar com isso, você vai amadurecer. Porque às vezes, quando a gente pensa que... Fui ler um comentário aqui, eu me distraí, meu Deus, não posso me distrair. Deixa eu voltar aqui ao raciocínio. Perdão, gente. Tem cada comentário que a gente distrai a gente. A gente não pode achar que as pessoas vão nos tratar bem o tempo todo. Porque tem pessoas que foi ferida e quem é ferida, ela fere. Então nós não podemos ficar o tempo todo com dependência emocional, querendo de pessoas... Sabe, querendo agradar as pessoas, querendo que as pessoas nos agradem, e a gente vai acabar se decepcionando o tempo todo. Então você tem que se enxergar como filha amada de Deus, filho amado de Deus. Você tem que se posicionar e começar a limpar a sua mente, enviar comandos para a sua mente. Aí as pessoas vão começar a te ver diferente. As pessoas vão começar a te respeitar. As pessoas vão começar a olhar para você e ver diferença. Porque a sua essência, ela vai ser colocada para fora com verdade, não com mentira. Porque desde a nossa infância, o que nós vivemos, muitas verdades, mas muitas mentiras também. E nós temos a tendência de alimentar mais a mentira. Porque nós temos a tendência do pecado na nossa carne. Então nós temos a tendência de alimentar mais a mentira. Se 10 pessoas, se você estiver diante de 10 pessoas, 5 pessoas te elogiar e 10 pessoas te criticar, você vai pensar mais na crítica do que nos elogios. Você vai alimentar mais a crítica do que o elogio. Então, isso vai te fazer mal, isso nos faz mal. Nós temos que ter amor próprio.
Nós temos que olhar para nós e enxergar em nós quem habita em nós. Se você é filho, filha de Deus, se você reconhece isso, você precisa viver e ser como Ele quer que você seja, diferente nessa terra. Você resplandece a luz de Cristo nessa terra. E a luz de Cristo, ela tem que brilhar diante dos homens. Os homens têm que olhar para você diferente. Mas nós temos visto as pessoas andando cabisbaixo, as pessoas feridas demais, umas ferindo as outras. As pessoas não estão se amando mais, se respeitando mais. Porque a identidade delas está invertida. Elas não têm mais amor próprio, elas não têm mais a consciência de que é filho de Deus, é imagem e semelhança do Criador. Então nós precisamos trazer isso para a nossa vida. Nós precisamos buscar entendimento, pedir ao Senhor clareza, entendimento, para você se enxergar como Deus enxerga você. Deus não te enxerga pelo seu pecado, pelo seu erro. Deus não te enxerga dessa forma, porque a essência dele é pura, porque ele é íntegro. Ele te enxerga como ele te criou para ser. Ele é tão paciente, ele é tão longânimo, que mesmo quando Israel virou as costas para ele, mesmo quando Israel o rejeitou, o Filho de Deus, Israel rejeitou o Filho de Deus, mesmo assim, Deus continua trabalhando com aquele povo. Deus continua trabalhando comigo e com você. O tempo todo. O tempo todo. Aquele povo idolatrava deuses. Criou o bezerro de ouro. Aquele povo pecava contra Deus, murmurava. E o tempo todo Deus trabalhando. O tempo todo Deus, com a sua misericórdia, com o seu poder, com a sua bondade, de braços estendidos, aguardando pela restauração de Israel. Precisou Deus passar com aquele povo no deserto, onde a roupa daquele povo não envelhecia, os sapatos deles não se rasgavam, as roupas não se rasgavam, os sapatos deles não se envelheciam. Durante a noite Deus colocava uma coluna de fogo para cobrir eles do frio. Durante o dia Deus colocava uma nuvem de glória para cobrir do calor, do sol intenso. Deus abria, usava Moisés para tocar na rocha, para para tocar na rocha, para sair água potável para o povo. Deus enviava maná, e aquele povo o tempo todo queria voltar para ser escravo, para voltar para comer cebola, porque o povo estava livre, mas a mentalidade do povo ainda era escravo. A humanidade ainda caminha desse jeito. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, mas a mentalidade do povo ainda é escravo. Eles ainda estão debaixo do jugo de Satanás, de servidão, da escravidão. O povo ainda não acordou, não atentou para a palavra. E a palavra de Deus diz que o reino de Deus será pregado em todos os lugares, daí virá o fim. A palavra é do reino de Deus. E o reino de Deus, muito poucos se falam. Muito poucos se falam sobre o reino, sobre o que é o reino, sobre o que é a novidade de vida, sobre o que você experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Às vezes, nós escolhemos errado, nós pecamos, nós culpamos a Deus e queremos experimentar da boa e da perfeita vontade dele. Sendo que nós é que viramos as costas como aquele povo lá do Egito. Aquele povo que virou as costas para Deus. E quando nós passamos por esse tipo de situação, de virar as costas para Deus, de negar o Senhor, às vezes nem negar, mas não atentar para o que Ele já fez, pelo que Jesus já fez, não nos apropriarmos da verdade, da palavra, nós ficamos comendo bolotas. Nós temos um pai que enviou o filho com o testamento para dar direito a nós,
e nós não acessamos nada. Nós não pegamos o que é nosso por direito, porque nós somos co-herdeiro de Cristo. As bênçãos espirituais e materiais é para nós, filhos. Todos que aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, Deus deu direito de se tornar filho. Até então todos são criatura, mas quando você aceita Jesus, você reconhece Ele como seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Quando você reconhece que Ele veio como carne, habitou entre nós, morreu e ressuscitou o terceiro dia e vai voltar. Quando você reconhece isso, acabou. Você se torna filho de Deus. Deus te deu esse direito. Só que mesmo a gente nos tornando filho, mesmo nós reconhecemos, nós não nos apropriamos do que é nosso, porque nós somos co-herdeiro de Cristo. Nós não nos apropriamos da verdade, do que é direito meu, do que é direito seu, de comer do melhor dessa terra, de experimentar, de ter vida e vida em abundância, de ter paz, alegria, gozo. Aqui na terra, sim. Nós podemos experimentar isso aqui, sim. Porque Jesus não mente. Ele disse que ia ao Pai, mas ia deixar o Espírito Santo, o amigo, o consolo, o abrigo. Ele é a paz que excede todo entendimento. Essa paz foge à compreensão humana. Homem nenhum consegue entender essa paz. É uma paz que preenche todo o teu ser. Que você se sente tão leve. Você se sente tão leve. Você se sente tão preenchido. Que mesmo em tempos de guerra, você tem essa paz. Quando você se apropria da verdade da palavra. Quando você renuncia à sua carne, o seu ego, o seu orgulho. Então, que nós possamos entender que para você ter uma mentalidade de vencedor, de filho, para a sua identidade ser ativada, revelada, você precisa se apropriar da verdade. Você precisa entender que Jesus já veio, já cumpriu tudo. Quando Ele disse que está consumado, acabou. Ele consumou tudo, a obra aqui na terra. A terra, Deus deu para os filhos governarem. Tudo é nosso. Mas o que nós fazemos? Entregamos de bandeja para o adversário. Nós entregamos de bandeja. Nós não nos apropriamos do que é nosso. Nós deixamos Satanás fazer uma bagunça na nossa vida sentimental, espiritual, financeira. Nós é que deixamos, porque nós temos livre-arbítrio. Você tem livre-arbítrio. Você pode dizer não para tudo que não presta, para todas as obras do diabo. Você pode dizer não. Jesus te deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, mas nós não nos apropriamos da verdade. Nós não declaramos essa verdade. Nós preferimos ficar acreditando na mentira, no sofisma. Aí nós ficamos na mesmice, a vida não muda, nada acontece. Por quê? Nós não nos apropriamos da verdade, nós não declaramos, nós não expulsamos Satanás. Se a sua vida financeira não está boa, sua vida sentimental, sua vida espiritual, a culpa é sua, porque a responsabilidade é sua de liderar a sua vida, de comandar a sua vida. Satanás não tem poder sobre a tua vida quando você fecha as brechas, quando você se posiciona e bota ele para correr. Porque no nome de Jesus há poder, não há principado, não há potestade. Nada fica de pé diante da mão do Todo-Poderoso. Do nome de Jesus. Nada e nem ninguém fica de pé diante dele. Só que nós não conseguimos nos apropriar da verdade, nós não conseguimos declarar essa verdade. Você não pode viver de testemunho dos outros. Você não pode viver do que os outros estão falando. Você tem que experimentar. Você tem que viver essa verdade. Você tem que buscar até encontrar a verdade que é Jesus. Não só de lábios, não só de falar,
Porque falar que eu acredito em Jesus, Ele é meu pai, Ele é meu amigo, é fácil você falar, muita gente fala. Mas você precisa experimentar disso, do amor dele, da graça dele, da paz dele, que preenche todo o teu ser. Você precisa experimentar isso. Como você experimenta isso? É no teu secreto. É você e ele. Não tem mais intercessor. O único intercessor e mediador que tem entre os homens é o Espírito Santo. É Jesus, acabou. Não tem padre, não tem pastor, não tem marido, não tem mulher, esposa. Não tem. Não tem homem nenhum que você possa se aproximar de Deus através dessa pessoa. Não tem. É só através de Jesus, do Espírito Santo. É você e ele, mas ninguém no teu secreto. É você e ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quantas vezes você está buscando em lugares, em pessoas, em coisas, o que você vai encontrar só no secreto. Só no secreto você e ele. Então você tem que gastar tudo que você tem, todo o seu tempo, entregar tudo. Entrega tudo para ele, tudo. Até você encontrar essa presença, sentir essa presença. Quantas vezes eu ia para o meu quarto, aquele quarto gelado, e eu não sentia nada. E dava uma angústia. Deus, por que você não fala comigo? Deus, por que a minha vida está desse jeito? Uma bagunça. Nada dava certo, não saía do lugar. Minhas emoções, uma hora eu estava lá em cima, outra hora eu estava lá embaixo. Era uma bagunça. Até que eu insisti. Você precisa insistir. Você precisa insistir. Porque nós estamos tão entulhados de tanto lixo que colocaram na gente, de tanta mentira, de tanto sofismo, tantas coisas que a gente vai entulhando, vai guardando. E a gente vive com aquele peso, com aquela mochila pesada nas costas. E nós queremos chegar diante de Deus com esse peso e querer resposta. Na nossa hora, no nosso tempo e do nosso jeito. Não é assim. Nós temos que nos desarmar diante dele. Nós temos que tirar essa mochila pesada e jogar aos pés de Jesus. E dizer para ele: Jesus, está pesado demais. Jesus, eu estou sofrendo demais. Até aqui só foi 2 sofrimentos. Mas Jesus, eu quero ter um encontro contigo. Eu quero experimentar a boa, agradável, a tua vontade, perfeita vontade. Porque até agora eu não consegui experimentar isso. Seja sincero com ele. No teu secreto é você e ele. Se desarma. Joga tudo ali nos pés dele. Porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Mas você quer ficar carregando esse peso. Você quer carregar esse lixo até quando? Já estamos quase na virada do ano, chegando na virada do ano. Aí a gente pensa assim, muitas pessoas pensam, o ano vai virar, minha vida vai mudar, alguma coisa vai acontecer. Mas só vai acontecer quando você tomar atitude diferente, fazer coisas diferentes. Você que precisa mudar. Porque o ano, as coisas vão continuar do mesmo jeito. Só vai ser uma virada de data. Talvez piore. Por quê? Nós plantamos o que nós colhemos. O que você plantou durante todo esse ano? Para você colher ano que vem. Se você não plantou nada, ou até aqui só tem plantado coisas ruins, ou o plantio não está bom, começa a plantar coisas boas agora, dá tempo. Porque nós é que decidimos. Deus não vai descer do céu para fazer o que é para mim e para você fazer. Porque Ele já enviou o Filho dele. O sacrifício já foi pago, já foi feito. Foi de graça. É pela graça, mas não foi de graça. Foi um alto preço que Jesus pagou. Para a gente experimentar dessa graça hoje. Foi pago um alto preço. Teve um tempo que eu estava tão angustiada, que eu estava tão preocupada.
Beber um pouquinho d'água, que a garganta fica seca. Eu estava tão preocupada, eu estava tão angustiada, que eu falava: Senhor, até quando? Até quando eu vou ficar dessa forma? Até quando as coisas nada vai acontecer? Quando Deus falou para mim, no meu coração eu senti: o que você quer que eu faça? Além do que eu já fiz. Eu já enviei meu filho. O preço já foi pago. Você não consegue enxergar isso? E ele me doeu demais. Porque a gente só consegue enxergar a nossa dor quando a gente está num ciclo vicioso de dor. Quando a gente não rompe esse padrão, não quebra esse padrão, a gente só consegue enxergar a nossa dor, o nosso sofrimento. A gente não consegue enxergar nada além disso. Aí a gente vive dando volta. Não consegue sair desse lugar porque a Bíblia diz, não é assim quando você pensa na sua mente, assim você é. Então a gente precisa tirar o foco da dor, precisa tirar o foco do sofrimento, precisa tirar o foco das circunstâncias e depositar nele, confiar nele, entregar a ele. Jogue aos pés de Jesus o teu sofrimento, a tua dor, seja lá o que for que você está passando. Jogue aos pés de Jesus, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Só ele vai poder fazer por você o que ninguém pode. Que ser humano, que médico, psicólogo, juiz, advogado não pode resolver o seu problema. Tem coisas que o homem resolve aqui sim, mas tem coisa que é só ele. É só ele. Quantas vezes eu me perguntava, até quando, o porquê disso? Quando Deus me esclareceu que Jesus já fez tudo, eu que precisava me posicionar para acessar, para pegar o que é meu por direito, para eu entender que a Bíblia também não diz que o homem padece por falta de entendimento. Quando você não entende, você está padecendo, você está errando, você está pecando, você está padecendo ali, sofrendo. Só quando você começa a entender, aí você começa a sair desse lugar. Porque você vai buscar por solução. Você entendeu. Então nós temos que buscar por solução, nós temos que entregar a Deus o que é para Ele, depositar aos pés dele o que é para Ele. Agora, o que é para nós fazer, o que é para você fazer, faça. Não desista dos teus sonhos, não volte atrás, porque Deus não tem prazer em quem recua. Deus não tem prazer de quem volta atrás. Os covardes, os frouxos, o próprio Deus faz voltar. Os medrosos, os covardes do caminho voltam. O próprio Deus faz voltar. Então seja corajoso, seja corajosa, vai até o fim. Está doendo, está gemendo, está sofrendo. Deposita aos pés de Jesus e permaneça. Permaneça. Deus, ele trabalha no ser humano de uma forma muito diferente do que nós pensamos, porque Deus, ele é Deus por excelência, porque Deus é um ser inteligente, ele vê o amanhã, o que nós não vemos, ele já nos enxerga pronto, preparado, do jeito que ele nos criou para ser. Só que no processo nós nos perdemos. No processo somos nós que decidimos errado e fazemos as coisas erradas e nos desviamos do caminho. Mas Ele espera, porque Deus não é impaciente. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos. Nós estamos no Cronos. Por isso nós temos dificuldade de entender Deus. Quando Ele não age no nosso tempo, quando Ele não faz do nosso jeito, nós temos dificuldade. Porque nós estamos aqui no Kairos, enquanto Deus já está lá, no Cronos. É diferente. E nós precisamos entender que quando a gente abre o coração para Deus, quando a gente tem intimidade e comunhão com Deus,
nós conseguimos entender como Ele age. Coisas que às vezes você ora hoje, você vai receber daqui a 5, 10 anos. Ou você ora hoje, já recebeu hoje mesmo, no mesmo dia. Tem pessoas que oram hoje e recebem hoje mesmo. Conseguiu acessar o Kairos. Conseguiu acessar o coração de Deus. Deus diz, a palavra de Deus diz que quando o homem ora e não recebe porque orou mal, pediu mal. Então nós precisamos, até para entregar para Deus, nós precisamos pedir sabedoria. Pedir ao Espírito Santo para nos ajudar, porque Ele é o nosso intercessor. Nós não sabemos falar, nós não sabemos pedir como convém, mas nós temos um amigo, o Espírito Santo. O que nós fazemos é ignorá-lo o tempo todo. Nós queremos fazer na força do nosso braço, do nosso jeito. Nós às vezes entregamos para Deus. Quantas vezes eu fiz isso? Entregava para Deus, tá bom, Senhor, eu confio, eu entrego. Quando eu não via a solução, 1 dia, 2 dias, já estava eu dando murro em ponto de faca, querendo fazer do meu jeito, querendo dar um jeitinho. E às vezes Deus nos testa, nos deixa num tempo de espera, está nos testando para saber aonde está o nosso coração. Será que nós somos tão ruins que só vamos aceitar o bem de Deus e não o mal, como disse Jó? Aceita tu o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Será que que a gente só aceita quando Deus quer nos honrar, quer nos colocar por cima? Será que a gente só agradece a Deus quando tudo está indo bem? Quando a geladeira está cheia, quando o bolso está cheio de dinheiro, quando tudo está em 1000 maravilhas? Será que Deus só é bom nesse momento? Sendo que nós é que temos o comando, a direção da nossa vida, porque Deus nos deu, a terra Deus deu para os filhos governarem. Os céus são os céus do Senhor, a terra Deus deu para os filhos. E o que os filhos fez? Entregou na mão do adversário. Aí o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para não ver a verdade. Aí nós escolhemos mal, nós fazemos as obras más, nós pecamos. E quando oramos para Deus resolver o nosso problema, o nosso erro, que nós erramos, nós oramos. E quando Deus não responde no nosso momento, nós culpamos a Deus, nós reclamamos, nós viramos as costas para Deus. Aí Deus permite nós ficarmos no cantinho da disciplina para aprender, a amadurecer, a não ser como uma criança mimada, reclamando o tempo todo, se vitimizando o tempo todo. Aí nós vamos para o cantinho da disciplina para aprender, para amadurecer. Porque a criança, até um certo tempo, ela precisa do leite. Mas depois ela tem que se alimentar com um alimento sólido. Qual o alimento que você está tendo agora nesse momento? Você ainda está no leitinho, reclamando, se vitimizando, murmurando contra Deus? Ou será que você já está num nível de gratidão, de entender que tudo que Deus fez foi te livrar, te salvar e te dar vida? Respira fundo, fôlego de vida. Quantos estão agora no hospital precisando de um aparelho para respirar? Quantos agora estão enterrando seus entes queridos? Quantos agora estão com crianças desaparecidas, sofrendo, gemendo? É uma dor na alma sem tamanho. Quantos? Mesmo que a humanidade padeça, mesmo que a humanidade viva nesse ciclo
de dor, de sofrimento, uns ferindo aos outros, Deus não tem culpa disso. O que o homem faz aqui na terra uns aos outros, Deus não tem culpa disso. Deus não tem plano de mal ao nosso respeito. Deus tem plano de paz. Mas a escolha do homem, a perversidade do coração do homem, o caráter mau do homem faz com que Satanás se aproprie deles e usa a fraqueza deles para ferir uns aos outros. Aí nós culpamos a Deus. Por que Deus permitiu isso? Uma criança, por que Deus permitiu essa criança passar por isso, essa criança morrer, essa criança desaparecer? É a perversidade do coração do homem. É a malícia do coração do homem. Deus não tem culpa do que o ser humano faz uns para os outros. Mas Deus quer o tempo todo nos resgatar, nos tirar desse lugar de dor, de sofrimento. E Deus quer nos usar para ir e tirar outras pessoas desse sofrimento. Mas você está de boca fechada. Mas você não está falando o que precisa ser falado. O que precisa ser anunciado, as boas novas. Você não está falando que Deus, Ele restaura, Ele limpa, Ele purifica, Ele coloca de pé, Ele dá vida e vida em abundância, Ele te dá paz, Ele te dá alegria. Você precisa proclamar o Evangelho. Não com peso, não por regras, por costume. Não, mas por amor. Por amor. Você precisa experimentar da transformação da alma, da sua alma, do seu interior, para você passar isso adiante. Mas as pessoas estão perdidas e confusas nessa terra, porque elas estão lutando por coisas passageiras, onde a traça e o ferrugem corroem. Eles não estão buscando por coisas celestiais, pela vida eterna. Eles não estão buscando pela paz, pela alegria, pelo gozo, pela transformação da alma. Eles estão correndo atrás de coisas. Eles estão angustiados, perturbados, com dívidas. Eles estão fracassando, caindo no abismo, um após o outro. Um cego guiando o outro cego. Porque não entendeu. Não entendeu o amor, a graça, a misericórdia, a bondade e o perdão de Deus. Então, que você possa refletir, que você possa olhar para dentro de você, analisar tudo que você está vivendo, as suas experiências vividas, passadas, a cura que você está obtendo, a transformação e a palavra. Porque esses 3 princípios é que vai te guiar no caminho. As suas experiências passadas, seja boa, seja ruim, você precisa entender que tudo que você passou de ruim, você pode ressignificar, dar um novo sentido para tudo que você passou de ruim e começar a viver coisas boas. E tudo que você passou de ruim forjou o seu caráter, quem você é hoje, te deixou mais forte, mais resistente, mais persistente. Porque se a gente não passa por algumas diversidades, algumas coisas, a gente vai ser sempre um neném na fé. A gente sempre vai ser uma criança que não pode se machucar, que abre a boca e chorar. Vai ser frágil demais. Não tem aquele vidro que é bem fininho, frágil. Frágil, bem frágil, que qualquer quedinha, qualquer toque, ele quebra. Nós não podemos ser dessa forma. Nós temos que ser um vaso de barro, bruto, que aguenta a pancada, aguenta o fogo. Além dele, ele tem que ser moldado e depois ele passar pelo fogo, para ter resistência, para não quebrar fácil. Você precisa se deixar ser moldado. Passa pelo fogo, mas passa na mão do olheiro. Porque da mão de Deus, ninguém te tira. Da mão do diabo, Deus te tira. Da mão do homem, Deus te tira. Mas da mão de Deus, quem pode te tirar? Quem pode tirar você da ira, do fogo consumidor, do Todo-Poderoso? Quem pode? Ninguém. Ninguém aplaca o furor do Todo-Poderoso.
Cuidado, nós precisamos vigiar, cuidado, ter cuidado. As pessoas estão tendo mais medo do diabo do que da fúria, da grandeza do Todo-Poderoso. As pessoas estão tendo mais medo do diabo. Acho que as pessoas teriam que analisar que quem é de Deus, o maligno não toca. Se você está debaixo da cobertura de Deus, acabou. Agora você tem que ter muito cuidado, você tem que ter temor. Temor, é extremo respeito por Deus. Porque Ele é santo, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E a humanidade não está mais nem aí. Muitos estão escolhendo Barrabás todos os dias, gritando Barrabás. Quando você renuncia ao sacrifício da cruz, quando você nega Jesus, você já tem a sua sentença. Jesus já veio, já ressuscitou, vai voltar para nos buscar, mas muitos ainda estão renunciando ao sacrifício da cruz. Não por Jesus. Jesus não tem como renunciar ao que Ele já fez, Ele já foi feito. Mas renunciar no sentido de que é negar. Quando você nega, quando você não está nem aí, você está dizendo que o que Ele fez não foi o suficiente. Você está anulando o sacrifício de cruz na sua vida. Na dele não, porque já foi feito. Não tem como voltar atrás do que Ele já fez. Mas muitas pessoas estão gritando Barrabás, Barrabás, todos os dias. Já experimentou de milagre? Já experimentou da bondade dele, do amor dele? Mas quando a luta, quando as coisas apertam, a aflição vem, grita Barrabás. É muito triste isso. É muito triste. Porque Jesus pagou um preço alto demais. Deus enviou o único filho dele para pagar um alto preço. Por mim e por você. E o que nós estamos fazendo? Gritando Barrabás. Quando nós não obedecemos, quando nós não vivemos os princípios, honramos os princípios de Deus, quando nós não nos aproximamos dele, quando você não tem intimidade com ele, quando você não quer buscar por ele, quando você não confia, entrega a ele de verdade o seu problema, você está dizendo para ele que a cruz não foi o suficiente para você. Você não entendeu nada. Então que você possa pedir a Ele para abrir os seus olhos hoje. Que você possa pedir a Deus para abrir os seus olhos espirituais para você enxergar que só há um caminho. Jesus é a verdade e o caminho. O único caminho. Todos já estavam mortos, caídos, desgarrados do aprisco. Todo ser humano já estava no lugar de condenação quando o homem decide pecar contra Deus. Só que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para nos tirar desse lugar de condenação. Mas muitos não atentou para isso. Muitos não querem sair desse lugar. Muitos até dizem que estão com Jesus, mas na verdade estão no lugar de condenação. Então, cuidado. Analise a sua vida, analise os seus pensamentos, analise o que você está vivendo, porque mais um ano está se findando. Não permita mais viver da mesma forma, não permita mais ficar desse jeito. Só você pode dar um jeito na sua vida, só você. Quando você decide, você dá o passo, Deus coloca o chão. É você que precisa decidir primeiro. Deus não vai fazer por você o que você precisa fazer, porque Ele já fez. Ele enviou o Filho dele. Ele já fez tudo. Somos nós que precisamos atentar
e nos apropriarmos da verdade da palavra. Qual é a verdade que você está vivendo? Qual é a verdade que você está vivendo? É a verdade da palavra ou é a sua verdade? O que você acha ser verdade? Então nós precisamos ter muito cuidado, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. Eu não estou falando sobre religiosidade, eu não estou aqui falando sobre placa de igreja, eu não estou aqui falando para você ir para A, para B, não, eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do plano da redenção, da salvação. Eu estou aqui proclamando o reino dele, o reino de Jesus, porque ele está voltando. Nós, a noiva de Cristo, vai sumir no abrir e no fechar de olhos. Vai ser rápido demais, vai ser surpresa. Ele vai vir como um ladrão. Você percebe que o ladrão chega, ele te pega de surpresa? Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. Ele vai no abrir e no fechar de olhos. Aí a noiva vai ser tirada dessa terra. Todos que tiverem que honrarem os princípios, que aceitar Jesus, que for batizado, que honrar os princípios, que andar na verdade, que obedecer, ter comunhão e intimidade com Ele, vai ser no abrir e no piscar de olhos, vai sumir. Quem ficar vai sofrer, porque o anticristo vai reinar na terra. Ele vai fazer um pacto de 7 anos, e nesses 7 anos, quando chegar a 3 anos e meio, o pacto vai ser quebrado, e o anticristo vai ser revelado. E todos vão ter que ter um selo na testa ou na mão, a marca da besta. Todos só vão comprar, comer, se tiver esse selo. E se você aceitar esse selo, já era, acabou para você. Você já está no lugar de condenação, se você aceitar esse selo. Vai ser dia de tormentas na terra. Vai ser tribulação, vai ser angústia. As pessoas que conhecem a verdade, mas não atentou, mas não obedeceu, mas não estava nem aí, vão precisar fugir, se esconder. Vai ser tormenta. E vai precisar anunciar o Evangelho. E se for pego, muitos vai ser mortos, degolados. Muitos vai para reinar com Jesus, vai ter que ser degolado. Aí Jesus vai voltar nas nuvens, todo olho verá, e vai ter o milênio. Deus vai prender Satanás durante 1000 anos aqui na terra. Vai reinar aqui, Jesus vai reinar aqui durante 1000 anos. Passar os 1000 anos, vai ter, Satanás vai ser jogado no lago de fogo, de enxofre, com os ímpios, com todos aqueles que se renderam à besta, com todos aqueles que se rebelaram contra o Senhor, com todos aqueles que continuaram no lugar de condenação, a qual Jesus veio para tirar, mas não estão dando ouvido, não atentaram para a verdade. Jesus, olha como Deus é paciente, alongando. O livro de Apocalipse é pura misericórdia. Antes eu morria de medo desse livro, depois que eu comecei a entender, que eu aprendi sobre o que é o livro de Apocalipse, sobre o que é Apocalipse, eu me apaixonei mais por Jesus. Porque a misericórdia, a graça dele, a bondade dele, gente. Deus enviou, o homem decide pecar. Deus, através da sua misericórdia, dá uma oportunidade para o homem. Envia o filho dele na cruz para morrer pela humanidade, para resgatar do mal, que o mal havia se apropriado porque o homem teve livre-arbítrio e permitiu. Aí Jesus vem e fica... Nós estamos aqui 2000 anos. Olha a paciência de Deus. 2000 anos o evangelho sendo pregado,
E a paciência, a longanimidade e a bondade de Deus. E o povo pecando, o povo blasfemando, o povo virando as costas, o povo murmurando, o povo xingando a Deus. E olha a paciência de Deus. Aí a noiva pura vai subir e Deus ainda vai dar mais uma chance. Olha que misericórdia, que graça. Se o livro de Apocalipse de Jesus não é graça, misericórdia, bondade e amor, ainda vai ter uma oportunidade. Mas aí vai precisar perder a vida, ser degolado. Por quê? Jesus perdeu a vida dele por você e você não quis. Então você vai ter que perder a sua por ele. É lógica. Tem que ser assim. Porque ele veio, se entregou e a humanidade, o rejeitou. E ele está, paciente, Olha quanta paciência. Olha quanta paciência. E o povo está pecando, está murmurando, através das suas próprias escolhas, seu próprio pecado. E acaba culpando a Deus. E a misericórdia e a bondade de Deus está aí. Mas cuidado. Cuidado. Porque você pode morrer de hoje para amanhã. E se você estiver nesse lugar de condenação, já era, acabou para você. Acabou. Depois da morte, segue-se o juízo. Enquanto a vida, a esperança de você voltar para Ele, de você se aproximar dEle, de você ter intimidade com Ele. Porque tudo que Ele quer para o ser humano, tudo que Ele tem para mim, para você, é bom. A vontade dEle é boa. Ele tem plano de paz ao nosso respeito e não de mal. Só que nós negamos, nós ignoramos, nós viramos as costas, nós pecamos contra Ele o tempo todo. E a bondade e a misericórdia dEle permanece de geração em geração. A aliança que Ele fez a Abraão, se estendido de Abraão, Isaque a Jacó, se chegou a nós gentios, fomos alcançados pela graça. Que graça, que misericórdia, que amor é esse? Eu me constranjo de sentir tanto amor, tanta bondade, mesmo nós sendo tão infiel, Ele permanece fiel. Até quando você vai brincar com esse Deus? Até quando você vai cochear em dois pensamentos? Até quando você vai ficar em cima do muro? Até quando você vai pecar contra Ele? Chega, dá um basta nisso. Porque ainda nessa terra você pode ter paz, ter alegria, ter vida e vida em abundância. Ainda nessa terra você pode respirar o fôlego de vida com paz, com leveza. Essa paz é para mim, para você, para os filhos. Todos que aceitar Jesus, Deus te dá o direito de se tornar filho. Porque você está mendigando bolotas de Satanás, do mundo? Porque você está experimentando das coisas podres desse mundo, que suja as suas vestes, que rouba e mina a sua paz e a sua alegria? Por que você está se vendendo? Por que você está se entregando a Satanás? O que você tem de mais belo, mais puro que é o teu coração, a tua alma. Não entregue de bandeja a sua vinha. Luta pela sua alma. Luta pela sua família. Porque o reino de Jesus é real, a paz dele é real. Quando passar tudo, Satanás for jogado no lago de fogo, com os ímpios, com os maus, a nova Jerusalém vai descer na terra. Nós vamos experimentar do belo, do perfeito, onde não vai ter mais choro, não vai ter mais dor, não vai ter mais tristeza. Aonde nós vamos reinar com Jesus. Todas as tribos, língua, nação verá o Senhor como Ele é, face a face. Não abra mão disso, não troca a sua vida por nada. Vai ser glorioso você reinar com Jesus. Vai ser glorioso. A terra, ela vai ser restaurada. Nós vamos receber um corpo glorificado. Vai ser plenitude dos tempos. Vai ser precioso demais. E o ódio do diabo, a fúria dele é que ele perdeu essa oportunidade. E ele quer destruir você para você não alcançar o que ele perdeu.
Porque ele sabe o que ele perdeu. Ele sabe o que ele perdeu. E ele se arrepende todo dia. Todo dia a alma dele é amargurada. Todo dia ele quer atormentar alguém porque ele sabe o que ele perdeu. E ele não tem mais chance. Eu e você temos. Enquanto a vida, a oportunidade, você tem oportunidade, você tem o que o diabo não tem, por isso que ele fica com ódio. É por isso que ele se estremece quando ele vê um filho de Deus se posicionando na verdade, renunciando à carne, o pecado. Ele se estremece, porque ele sabe o que ele perdeu. É belo demais, é perfeito demais o plano de Deus. Não troque isso por nada. Eu falo para Deus, eu prefiro gemer, chorar nessa terra. Eu posso passar pelo que for, mas eu não quero ficar longe da tua presença. Eu não sei mais viver sem a sua presença. Eu não consigo mais viver sem essa presença. Porque eu já experimentei, a minha alma já foi lá no mais profundo abismo de dor e sofrimento. Eu já fui no buraco negro, onde a minha alma só gritava, só gemia, onde ninguém podia me salvar. Jesus me tirou daquele buraco de dor e sofrimento. Eu experimentei da morte, da dor. Jesus me tirou desse lugar e me deu vida. E a mudança, e paz, e alegria. Eu não troco isso por nada. Nada mais nesse mundo me importa. Eu posso ter tudo do bom e do melhor, mas nada disso vai me tirar da presença. Nada disso vai roubar o meu coração dele, porque eu sei de onde ele me tirou. Eu sei de onde ele me tirou. Quando eu estava com crise de pânico, quando eu estava com depressão, a minha alma amargurada, eu caía num buraco negro, onde a minha alma gritava, gemia por socorro, e ninguém podia fazer nada por mim. E Jesus me tirou desse lugar. Jesus me tirou das garras de Satanás. Jesus me livrou de uma tentativa de estupro e de estrangulamento, a qual eu ia morrer, eu ia descer a sepultura aquele dia. E Deus me deu uma boa oportunidade de viver. Eu não troco isso por nada. Nada. Não brinque com seu Deus. Não brinca com Jesus. Ele é grandioso demais, ele é perfeito demais, ele é amoroso demais para você fazer isso com ele. Ele se entregou por você. Aquela chicotada foi por você. Aquela cuspida na face foi por você. Aquela coroa de espinho foi por você. Não negue isso. Não venda isso por nada. Tem pessoas que estão trocando a glória de Deus por coisas passageiras. E vai ser triste demais. Muitos vão falar: Senhor, Senhor, eu estava lá, eu pregava, eu profetizava no teu nome. E vai ouvir: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Porque estão brincando. Estão causando escândalo. Estão fazendo os pequeninos retroceder. Mas ai deles, vai ser dor e ranger de dente. Vai ser triste demais. Todos que negarem a Jesus, todos que praticarem o mal, todos que virarem as costas para Jesus, já está condenado. Enquanto a vida é esperança, não vire as costas para Deus. Não negue a Jesus. Que Jesus possa te abençoar nessa tarde. Que o Espírito Santo, o Consolador, o amigo, o abrigo, o socorro possa te alcançar. Que você possa abrir o seu coração para Ele nessa tarde. Deixar Ele entrar e fazer morada. Porque Ele quer fazer morada no seu coração. Ele quer habitar dentro de você. Deixa Ele fazer. Descansa nele. Confia nele. Confia nele. Muitos falam que confia. Mas quando a coisa aperta, vira as costas, nega, renuncia, não quer fazer do seu jeito. Entrega e confia e descansa nele. Que Deus te abençoe nessa tarde, que o Espírito Santo possa continuar abençoando a cada um que permaneceu
aqui até agora. Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Fiquem com Deus.